Bem, gente, boa tarde, tudo bem com vocês aí? Como tem passado aí, tranquilo? Bom, estamos aqui passeando, né? Como vocês sabem, estou aqui passeando e estou aqui ainda no Principado de Andorra, né? Que é aqui do lado da França, né? Fronteira com a Espanha. Mas hoje eu vim falar a respeito do seguinte: Portugal faz parte da Europa? Sim ou não? O que vocês acham? Portugal faz parte da Europa? Sim ou não? Lógico que faz, né? Está no continente europeu e faz parte da Europa. Mas tem uma coisa aqui que eu acho muito engraçado, gente. Não sei se vocês sabem, né? Mas as línguas da União Europeia, né, oficiais, né? Francês, inglês, italiano, espanhol, português, todos esses são línguas oficiais aqui da União Europeia. Só que parece que os países aqui da Europa, né, pelo menos aqui dos principais países, França, acho que não sei de Itália como é que é, né, mas se seguir o que eu estou vendo aqui, o mais próximo de Portugal é a Espanha, né? Nós estamos perto da Espanha, embora não seja Espanha, né? Aqui é um principado, né? É um pequeno país, assim como Mônaco, né? E então você tem, ó, Andorra, França, Inglaterra, Bélgica, Luxemburgo. Luxemburgo ainda tem muito português, né? Então você acaba ouvindo um pouco mais de português na rua, no comércio e tal. Mas chegando nesses países, ó, pelo menos Suíça, Genebra, né? Embora dizem que tem muito português na Suíça, né? Como um todo. Eu não posso dizer porque eu não conheço a Suíça no geral. Conheço só um pouquinho de Genebra, né? Lá não vi tantos assim e não percebi se eles falam ou não português. O que eu tô querendo dizer para vocês não é apenas o cidadão comum, tá? Não estou falando dos cidadãos, porque esses talvez não tenham obrigação mesmo de falar uma outra língua, igual no Brasil, né? Não vamos exigir dos brasileiros, né, que falem francês, italiano, espanhol, inglês, né? Seria bom, pelo menos, falasse o inglês, pelo menos, né? O espanhol também bem falado, né? Porque já que está na América Latina, né? Mas o que eu fico um pouco assim, tô achando um pouco estranho, gente, é porque aqui, pelo menos em Andorra, no Principado, eu ouvia dizer que tem muitos portugueses, muitos franceses, muitos espanhóis, até pela proximidade, né? Mas eles não gostam de falar em francês, ou eles não sabem mesmo, tá? Então eles não gostam muito. A língua daqui falada é o catalão, né? Eles falam bastante espanhol também, né? Mas dão preferência ao catalão, né? Mas uma coisa que eu acho engraçado, gente, isso eu estou notando já em todas as minhas viagens. Se vocês vão para Portugal um dia, para Lisboa, por exemplo, né, capital de Portugal, vocês vão ver que as pessoas que lidam, pelo menos com turismo, hotel, escritórios de turismo, museus, etc., todos, gente, vocês podem ter certeza do que eu estou falando para vocês. Todos, inclusive até o cidadão comum, os portugueses, alguns que eu consegui falar, você vê que no mínimo eles falam, além do português, que é a língua nativa do país, eles falam no mínimo o inglês e o francês, né? Agora, nesses países que eu estou falando para vocês, França, Inglaterra, aqui mesmo o Principado de Andorra, Bélgica, eu acho estranho, pelo menos, gente, olha, restaurantes que vocês vão à rua, né, cardápios que vocês vê, escritório de turismo, tudo que está escrito, né, de propaganda do país, né, da história do país, vocês veem em tudo quanto é idioma. Até em russo tem até em chinês e mandarim, mas não tem em português. Então isso me chama um pouco a atenção, porque vocês vão para Portugal, tem em Portugal, está escrito em inglês, está escrito em francês, além do povo português, do modo geral, falar além do português, né, eles se empenham em falar um outro idioma, né, que seja o inglês ou que seja o francês. Então o que me surpreende é isso, porque vocês vão ficar em hotéis, vocês vão a restaurantes, né, vocês vão a parques históricos, vocês vão a monumentos históricos, né, nesses países que eu mencionei para vocês, e não tem nada escrito em português. E quando você pergunta para a pessoa se ela sabe falar português, eles falam que não. Falam espanhol, falam alemão, fala até russo. Tem um aqui que falava até mandarim, mas não fala português. E isso me surpreende, sendo Portugal
um país pertencente à União Europeia, né? E sobretudo também que faz parte do Acordo do Espaço Schengen, né? Que é o de livre circulação de pessoas e mercadoria. Eu vejo do lado português eles se empenharem para escrever em outros idiomas, em inglês, em francês, italiano, e em compensação do outro lado da moeda, eu não vejo aqui na Bélgica, não vejo na França, não vi na Inglaterra, né? Em Luxemburgo as pessoas falam um pouco mais, né? Em Genebra também na Suíça não vi, né? E as pessoas não falam português e não tem nada escrito. Então, se você vai comprar um guia turístico aqui ou pegar no escritório de turismo, você tem vários idiomas, né? Todos da União Europeia, né? Italiano, francês, inglês, espanhol, né? Como os de fora, você tem japonês, você tem russo, você tem mandarim, mas não tem em português. Aí fiquei com isso na cabeça. Por que será que não tem em português, gente? Eu acho que Portugal, agora vai a minha solicitação ao governo português. Deveria cobrar da União Europeia que pelo menos os lugares turísticos, né, hotéis, né, e tudo relacionado ao turismo, né, para não precisar ficar aqui detalhando o que eu já falei no início do vídeo, né, tudo que for relacionado ao turismo, Portugal faz parte da União Europeia, assim como a língua portuguesa também é uma das línguas oficiais da União Europeia. Então deveria necessariamente, principalmente em lugares de turismo, né, estar escrito também em português. Só que isso é uma realidade que eu trago aqui para vocês. Não esperem ir para a Bélgica, para a França, para a Inglaterra, para qualquer um outro país aqui da União Europeia, talvez, não sei, Espanha, tá, gente? Quem for da Espanha aí pode até deixar no comentário se tem escrito em português, tá? Mas pelo menos esses países que eu mencionei para você, aqui Andorra, o Principado de Andorra, eu tive em Mônaco também, né? Mônaco também não tem nada escrito em português, nem na parte de turismo, e nem as pessoas que trabalham com turismo sabem falar português. Falam russo, falam mandarim, falam japonês, mas não falam português, né? Então esses países, pelo menos que eu tenho passado, eu não consigo encontrar nada escrito em português. Então, para que é complicado, né? Eu acho estranho, né? Para mim, eu falo francês, falo inglês, então não tem muito problema. Mas eu fico imaginando assim, nós brasileiros, né? Porque o vídeo aqui é mais direcionado ao público brasileiro, mais especificadamente esse vídeo que eu estou colocando agora, é para chamar a atenção também dos portugueses. Se eles já perceberam essa diferença que tem, para mim, não sei, seria uma discriminação, porque não ter nada escrito em português nos lugares que são turísticos, né? Não estou dizendo o povo. Não vou dizer para vocês que o povo francês é obrigado a falar português, que o povo inglês na rua é obrigado a falar inglês, falar português, que o pessoal da Bélgica não é obrigado a falar português na rua, mas pelo menos lugares turísticos, né? Onde você já é feito para, já está falando, né? Lugares turísticos. Você vai atender a turistas. Como que é possível você ter grupos de guia que fazem até apresentações nos museus, te leva para conhecer a cidade, né? Você tem até em japonês, em russo, e você não tem em português. É isso que está me deixando aqui um pouco, vamos dizer assim, a palavra brasileira, um pouco encafifado com essas coisas, né? Porque Portugal, gente, eu tive e eu asseguro vocês, tudo está escrito em português, em inglês. Se não tiver em outro idioma, vai estar francês, italiano, mas no mínimo em inglês, francês, vai estar escrito espanhol. E os portugueses, até na rua, alguns falam, no mínimo, inglês ou falam francês com você. Então, agora em lugares turísticos, não precisa nem questionar. Todos falam no mínimo inglês, francês e espanhol. No mínimo em Portugal. E isso eu não vejo de contrapartida dos outros países europeus em relação ao turismo. Então eu queria fazer essa observação que eu pude perceber em relação, não sei se seria uma discriminação, em relação à língua portuguesa nos outros países aqui europeus, tá bom? E em relação aqui a Andorra, né, ao Principado de Andorra, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: eles falam catalão, falam espanhol, o francês ou eles fazem de conta que não estão entendendo, ou eles não gostam da França.
Porque você vai falar em francês com eles, a maior parte aí diz que entende, fala um pouco, português não fala mesmo, então fica um pouco complicado, né? Mas é isso aí, hoje o vídeo é mais em relação mesmo a Portugal faz parte da Europa, essa é a questão que eu deixo, tá bom? Um abraço para vocês, à bientôt, au revoir.